Bom, gente, então como eu tinha falado, essa semana a gente vai estudar sobre as senoides. E eu já tinha feito umas videoaulas que eu falava um pouquinho, né, do gráfico e da função seno, né? Mas aí hoje eu resolvi tirar uma semana pra gente falar só disso, pra tentar falar um pouco melhor, né? Porque vocês vão ver que a atividade, eu tentei colocar questões do vestibular, né? E eu vi que tem bastante. Então eu achei melhor a gente falar de novo. Então, bom, quando eu tenho a função f de x igual a seno de x, que é a função seno, né? A gente já viu que o gráfico da função seno é esse gráfico aí, em verde, né? E aí eu falei algumas coisas a respeito dele, né? Bom, uma coisa que eu falei é que a função seno, né? O conjunto imagem dela é o intervalo de -1 até a -1, que é justamente os limites, né? Onde que a função ela só vai de -1 até 1. Eu falei também que o período, né, da função seno é 2π, né? No caso, a gente pode pegar ou dois picos para a gente fazer essa medida, ou a gente também pode pegar daqui até aqui. É só você ver onde que a função ela vai e volta. Aí, a partir daqui 2π, ela vai continuar fazendo a mesma ondinha, né? Então, aqui para a função seno, o período é 2π. Então, essas foram algumas coisas que eu falei, né, a respeito do gráfico da função seno. E aí, o que é que acontece? O que é que eu falei mais? Eu posso pegar aquela função seno, que é a função simples, e eu posso fazer alterações nela, e aí cada uma dessas alterações faz alguma coisa no meu gráfico. Então, hoje a gente vai ver essas alterações e o que que cada um quer dizer. Bom, podemos fazer alterações nessa função de modo a modificar o gráfico original. De forma geral, a gente pode ter essa função, f de x igual a mais b vezes o seno de cx mais d. Como assim? Por exemplo, se eu tiver a função f de x igual a 3 mais 2 vezes o seno de 2x mais π. Então, aqui, por exemplo, é uma função modificada, e aí quando a gente fizer o gráfico lá dessa função aqui, ele vai ser um pouco diferente do gráfico da função seno, mas vão ter coisas que a gente consegue identificar. Bom, o que cada parâmetro desse gráfico aí, ou dessa função aí, quer dizer? Na física, a gente estuda isso um pouco melhor, tá? Então, aqui eu vou passar só o que eu realmente vi lá nas questões, que eu acho que é importante vocês saberem, mas na física é que se estuda um pouco melhor essa parte aqui da onda, né? É que é o estudo das ondas que a gente geralmente fala. Então, é o seguinte, o parâmetro A, ele é um parâmetro relacionado ao deslocamento vertical do gráfico. Então, dependendo desse valor de A, o meu gráfico sobe ou desce, tá? Eu vou mostrar depois os exemplos. Aqui nesse caso, como o A é 3, meu gráfico ele subiria 3 unidades, tá? O parâmetro B é o que a gente chama na física de amplitude. A amplitude ela está relacionada com o quanto o meu gráfico ele vai estar achatado ou dilatado, né? Então, eu vou colocar aqui relacionado à dilatação do gráfico, ok? Então, a gente pode chamar esse parâmetro B de amplitude, tá? Deixa eu subir aqui. O parâmetro C, ele está relacionado com o período. O parâmetro C não é o período, tá? O parâmetro C, ele está relacionado ao período da seguinte forma. O período é igual a 2π dividido pelo módulo do parâmetro C. Tá? Então, o C não é o período, mas o C serve para a gente calcular o período. Esse módulo, que são essas duas barrinhas que eu coloco, ele basicamente o que faz é o número que estiver dentro dessas duas barrinhas, ele fica positivo. Então, por exemplo, o módulo de -3 é 3. O módulo de 2, como o 2 já está positivo, continua 2. E assim por diante, tá? Por quê? Porque o módulo, ele mede a distância daquele número até o zero na reta numérica. Então, por exemplo, eu tenho a reta numérica, o zero está aqui no meio, e aqui eu tenho o -3, por exemplo. Então, essa distância aqui é o módulo de -3. Então, é 3, né? Porque distância é uma coisa positiva. Então, o módulo é isso.
Então, o período a gente mede dessa forma, tá? E tem uma outra coisa na física que a gente vê também, que é a frequência. A frequência, eu só vou falar aqui porque tem uma questão na atividade que envolve frequência, tá? A frequência ela é o inverso do período, é 1 sobre o período. A frequência ela mede quanto daquilo aconteceu em determinado intervalo de tempo, tá? Então, a gente vai ver na questão que eu coloquei na atividade isso aí sobre o período, ou sobre a frequência. Mas isso é mais importante na parte da física. Eu só estou falando porque na atividade eu vi uma questão lá que eu peguei e tinha falando de frequência. E o parâmetro D é o que a gente chama de fase, tá? O parâmetro D é a fase. Só que assim, aqui pra gente tá mais o que interessa mais é saber o que ele faz no gráfico, tá? O parâmetro D, ele altera o deslocamento horizontal. Então aqui vou botar relacionado ao deslocamento horizontal, tá? Então ele não é o deslocamento propriamente dito, ele é se o parâmetro C for 1, tá? Mas se não, ele não vai ser exatamente o deslocamento. Aqui, gente, eu vou fazer só o deslocamento, o simples, o que não tem, o que o C não vai ser, o que o C vai ser 1, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês que vai ficar depois mais simples. Eu vou sempre trabalhar os casos mais simples, tá? Então é isso, gente. Cada um desses parâmetros está aí o resumo do que cada um quer dizer. E agora eu vou mostrar nos gráficos, né, essa mudança, e depois a gente vai resolver um exercício que aí vai ficar mais claro para vocês de como que a gente aplica aquilo, né, nas questões aí. Então, a primeira mudança aqui, gente, mudança relacionada ao parâmetro A, que é o primeiro parâmetro. Então, gente, a função em verde é a seno de x, que é a simples. E o que acontece? Na azul eu fiz 2 mais o seno de x. Então, observa que o gráfico da função azul subiu, né? A função em vermelho é menos 2 mais seno de x. Então, observa que a função vermelho, ela baixou, né? Então, realmente, o deslocamento é dado por esse parâmetro A aí. Como que a gente vai saber, se eu só tivesse o gráfico, como que eu vou saber quanto que é esse parâmetro A? O que você vai fazer, gente? Você vai traçar uma linha, que a gente chama na física de linha média, tá? Que ela vai dividir o seu gráfico em 2. Então, no caso aqui da função em azul, você vai fazer o seguinte, você vai traçar uma linha aqui. Tá vendo essa linha azul que eu tô traçando? Ela dividiu o meu gráfico azul em duas partes iguais, né? O que tem para cima, depois vai ter para baixo de novo. Então, isso aí é o que essa linha azul que eu tracei, é o que a gente chama de linha média, né? E o deslocamento, ela vai ser justamente a distância do eixo X para essa nova linha. Então, coloquei bem em cima, né? Então, observa só. No eixo X, a gente está no 0, né? Então, a minha linha azul, ela subiu 2 unidades. Então, o meu deslocamento vai ser justamente o 2. O A da minha função é justamente esse 2 aqui, tá certo? E aí, para vermelha, a gente também faz a mesma coisa. A gente pode desenhar a linha média. E aí, a gente vai ver que o deslocamento também foi 2. Só que aqui, na verdade, como eu desloquei para baixo, então seria um menos 2. Então, é por isso que aqui aparece um menos 2, tá certo? Então, olha com calma aí, pausa o vídeo, olha com calma. E assim vai ser basicamente como que a gente vai saber qual que vai ser o valor da constante A no gráfico aí na função seno modificada. O parâmetro B, como eu já tinha falado, ele está relacionado ao dilatamento, né? Então, quanto a função estica ou comprime, a gente pode falar assim, tá? E aí a gente chama na física, né, de amplitude. Então, vou falar aqui amplitude. O que é essa amplitude? Bom, observa aqui, a função em verde é a função seno de x. A amplitude é justamente isso aqui, esse comprimento que eu desenhei com a setinha aí, que é 1, no caso da função seno, né? Vai ser 1. Então, observa que aqui, a gente também pode fazer aqui para baixo, né? Observa que essa distância aqui também é 1. Né? É só você ver aqui, que essa distância aí vai ser 1.
Mas observa só, para a função em azul, que é a função 2 vezes o seno de x, essa amplitude muda, né? Essa amplitude agora, vou colocar de outra cor, ela vai ser 2, né? Então, a função ela estica. Então, essa amplitude agora vai ser 2. E ela estica tanto para cima quanto para baixo. Então, observa, né? Agora, a amplitude aqui é 2. Então, a amplitude é isso. Você tem a sua linha média, né? Então, você vai medir da linha média até o ponto mais alto da sua função. Então, é assim que você mede a amplitude. Nesse caso aqui, como eu estou só fazendo de seno de x para 2 vezes o seno de x, a linha média não mudou. Mas aí, se eu tivesse a amplitude mudando e o deslocamento mudando, não ia ser tão fácil que nem tá aqui. E eu vou mostrar um exemplo depois. Mentira, ia ser facinho, gente, mentira. Mas a gente ia ter que perceber essa linha média e só depois fazer a amplitude aí para verificar qual que é, certo? O parâmetro C, agora, é o que eu falei que está relacionado ao período. Lembrando que o C não é o período. Com o C, a gente calcula o período. Então, observa só. O período para a função seno, que é a função em verde, eu já tinha falado que é 2π, não é? A gente pode pegar daqui até aqui, tá? E essa medida aqui vai ser 2π. Então, aqui a gente tem o período. E aí, agora na função em azul, a gente tem g de x igual a seno de 2 vezes x. Então, observe o que aconteceu com o período. O período vai ficar bem bagunçado, hein? Eu vou pegar daqui de baixo, tá? A gente pode pegar tanto de baixo quanto de cima, não tem problema. Então, o período, ó, diminuiu, né? O período aqui diminuiu. Então, veja só, para a gente fazer observar o período de uma função, a gente pode pegar os 2 pontos mais altos da função, ou os mais baixos, os 2 pontos que se repetem, e a gente calcula aí o período, tá? Então, a gente pode fazer dessa forma aqui. Deixa eu ver se tá certo. Tá. Nossa, gente, tá calor demais, meu Deus do céu, não consegui nem me concentrar para dar aula. Mas, enfim, gente, é basicamente isso aqui. No caso aqui da função, eu vou pegar esse outro. Acho que vai ficar mais fácil se eu colocasse assim, peraí. Para a função em roxo, eu vou fazer o seguinte. Ou para a função em azul, né? Observa só que a função aqui, ela sai. Ela sai aqui do zero, ela vem e aí volta. Então, a gente completou uma volta aí para a função em azul. Então, o período vai ser justamente daqui até aqui. Então, observa só que a gente consegue ver que o período é π, né? Então, a gente pode olhar assim, mas a gente também pode olhar daqui até aqui, daqui até aqui. A gente pode olhar de qualquer dessas duas formas, tá? Então, aí é o período. Quando eu colocar o PDF, eu vou tentar dar uma ajeitada melhor aí nessa parte. E agora, gente, a mudança relacionada ao D é que eu acho mais chatinho da gente olhar, tá? Porque o que acontece? O D, ele altera o deslocamento horizontal. Então, observa só, a função em verde é a função seno de x, e a função em azul é a seno de x mais π sobre 2. Então, observa que a função em azul, ela veio para a esquerda, né? Então, na física, a gente fala o quê? Que a senoide azul está adiantada em relação à senoide verde. É como se a senoide azul, ela já tivesse começado e só depois, observa só, aqui, ó, para x igual a 0, o y já é 1. Para a função em verde, o y só vai ser 1 aqui. Então, é meio que a azul está adiantada. Então, a gente fala isso na física. Mas eu não vou colocar isso na atividade, só para ficar aqui como de curiosidade para vocês. E aí, o D, como que a gente pode calcular esse D? Bom, o D, na verdade, o deslocamento horizontal, ele vai ser dado por menos D sobre o parâmetro C. Então, é por isso que eu falei, quando C for 1, aí o deslocamento horizontal vai ser igual a menos o parâmetro D, tá? Então, observe só para essa função.
Eu já dei aqui para vocês o D. O D é mais π sobre 2. E o C é 1, porque o C é quem acompanha o X. O X está sozinho, então o que acompanha o X é 1. Então, a gente sabe que, nesse caso aqui, o deslocamento horizontal, ele vai ser menos π sobre 2 sobre 1, que é menos π sobre 2. Que foi justamente o que aconteceu. A função em azul, ela deslocou π sobre 2 para a esquerda. Então, ela deslocou menos π sobre 2, tá certo? Então, o parâmetro D, a fase, é isso. Mas aqui eu vou me limitar a falar isso, só para conhecimento aí de vocês. Eu não vou cobrar muito isso do deslocamento. Nem cobrei, eu acho. Porque ela é um pouquinho mais chatinha, esse negócio, isso da fase. E aqui é a mesma coisa, só que agora a função em vermelho é a função seno de x menos π sobre 2. Então, agora, a função, ela foi para a direita, tá? Então, ela foi deslocada π sobre 2 para a direita. Então, a gente fala o quê? Que a senoide vermelha está atrasada em relação à verde. Então, a verde já começou, né? E veja só, a vermelha, o pico dela só vai ser atingido bem depois que a função em verde. Então, é por isso que a gente fala que a função vermelha está atrasada em relação à verde. Tá ok? E a gente pode fazer o cálculo lá de deslocamento igual eu fiz para outra ali, tá? Vou deixar no PDF, mas eu não vou fazer aqui agora, porque eu tô vendo que já estamos há bastante tempo aqui. O que eu queria mesmo fazer é um exemplo de como que a gente pode resolver uma questão relacionada aí à senoide. Porque o que acontece? Ali nos exemplos eu estou sempre mostrando uma única mudança. Então, a função era seno de x, eu somei 2. O que aconteceu? A função era seno de x, eu multipliquei por 2. O que aconteceu? Quando vocês virem algum problema aí, geralmente vão ser várias mudanças ao mesmo tempo. E aí a pergunta vai ser qual é cada parâmetro, qual que é o período, E isso vai ficar mais complicado porque são todas as mudanças ao mesmo tempo. Então, vai ser mais difícil de você identificar. Então, eu vou fazer o exemplo aqui, que é para vocês já saberem como que a gente faz quando a gente tem essas várias mudanças, tá? E o exemplo é o seguinte. O gráfico abaixo representa a altura em metros em que um passageiro se encontra no instante t em segundos. Eu não terminei, tá? A pergunta, mas é o passageiro que está dentro de uma roda gigante, tá? Então, ele está rodando lá na roda gigante e aí a gente tem um gráfico onde o eixo x, onde o eixo y representa a altura em metros, que esse cara está lá dentro da roda gigante, e o eixo x é o tempo em segundos, com o passar do tempo, né, a altura que ele vai atingindo está representado aí por esse gráfico. Tá ok? Então, veja que é uma função periódica, a gente vai conseguir descrever ela, eu coloquei mais embaixo, né, pela função seno. Então, tá aí o gráfico. Vamos lá. Qual a altura inicial do passageiro? Então, a altura inicial do passageiro, quando ele entra lá na roda gigante, vai ser o quê? Quando o tempo é zero, que é quando a gente começou aqui a fazer o gráfico. Então, quando o tempo é zero, é só você vir aqui no zero, e aí você vai ver que a altura vai ser 6. Então, H0, ou seja, a altura no tempo zero, é 6 metros, tá? Próxima pergunta. Qual a altura máxima alcançada pelo passageiro? E a mínima? Bom, a altura máxima alcançada vai ser justamente lá no meu gráfico onde for o ponto mais alto, que é justamente aqui. Hoje tá difícil, gente. Hoje tá difícil esse tablet aqui. Que é justamente esse ponto aqui. Que vai ser o quê? O 10, tá certo? Confia em mim, é o 10. Aqui tá meio ruim de ver, mas tá? A altura máxima, então, é 10 metros que ele atinge aí nessa roda gigante. E a altura mínima vai ser justamente quando a gente vê no ponto mais baixo aqui do nosso gráfico, que vai ser... Deixa eu ver se eu consigo. Que vai ser no 2. Então, a altura máxima 10 metros e a altura mínima 2 metros. Então... Ai, meu Deus. H máximo, vou colocar assim. H máximo... 10 metros e H mínimo 2 metros, tá? A gente tem um nome para... Na verdade, não é um nome, mas a gente fala pico da função, né? A gente pode falar pico positivo e pico negativo. Mas não importa, que a gente
importa é interpretar o que quer dizer, né, esse ponto mais alto e esse ponto mais baixo. No caso aqui, a altura maior e a altura menor que ele atinge na roda gigante. Sabendo que o gráfico acima pode ser representado por uma função do tipo h de t igual a mais b seno de ct mais d, ele está falando que aquele gráfico a gente pode representar por uma senoide, né, dessa forma geral aí. E aí, responda. Qual o deslocamento vertical em relação à função f de x igual a seno de x? Então, gente, observa só. Esse gráfico aqui, foram mudadas várias características dele, que são dadas pelos parâmetros a, b, c e d. A primeira pergunta é, qual o deslocamento vertical? Ou seja, o parâmetro a. Para a gente saber o deslocamento vertical, faz aquilo que eu já tinha falado. Desenha a linha média e vê quanto que a linha média subiu em relação ao eixo x. Então, aqui no caso, a linha média, ela está onde? Você pode fazer o seguinte, olha, o maior ponto é o 10, correto? E o menor ponto é o 2, correto? Então, você sabe que na metade a gente vai estar onde? A gente vai estar no 6, não é? Oi, gente, hoje está acontecendo alguma coisa aqui que... Vamos lá de novo. Então, você sabe que a linha média ela vai estar no 6, né? Porque a gente está aqui de 2 até 10. Então, a gente está com 8 unidades. Então, a metade são 4 unidades. Então, 2 mais 4, 6. 10 menos 4, 6. Então, a linha média vai estar aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar assim. Foi. Então, desenhamos aí a linha média, né, dessa senoide aí. Então, observa só. No eixo X, a gente está aqui, né? Então, observa que a linha ela subiu justamente 6 unidades, né? Então, aí o deslocamento vertical foi 6. Então, eu posso colocar aqui o deslocamento vertical 6. Então, a gente já sabe o parâmetro A. Na letra D aqui eu pergunto qual a amplitude. Então, é só você lembrar, gente, a amplitude é justamente isso aqui, né? A amplitude é essa distância aí, da linha média até o pico ou da linha média até o ponto mais baixo. Então, é só você ver, né? Do gráfico mesmo a gente vê que isso aqui é 4, não é? Só observar aí, dá uma pausa aí que você vai ver que isso aí é 4. Então, gente, a gente sabe que a amplitude, nesse caso aí, ela vai ser 4. 4. Qual o período? Bom, o período a gente já viu que a gente pega, né, o ponto onde a função ela faz um ciclo e aí ela volta a se repetir. Então, a gente pode pegar, você pode pegar dos pontos que você acha mais fácil. Você pode pegar daqui, deixa eu botar de outra cor. Você pode pegar daqui até aqui. E aí você faz a conta. Aqui é 30. E aqui é 6. Então, o período 30 menos 6, o período vai ser 24. Você pode pegar daí ou você também pode pegar, por exemplo, daqui, né? Veja que vai ser 24 menos 0, 24 do mesmo jeito. Então, onde você quer pegar para medir o período, tanto faz. Eu acho melhor você sempre pegar entre dois picos, né? Entre os dois valores maiores ali da função. Então, aqui no caso, o período vai ser 24 segundos. Se eu conseguir colocar o período, deixa eu colocar em azul. Hoje tá tudo complicado, gente. Período. Eu acho que quando tem muita imagem, fica dando esse problema no meu tablet. Mas tá aí. Período, então, 24 segundos. Se eu perguntasse a frequência, você iria fazer 1 sobre o período, tá? Então, 1 sobre 24 segundos.
Aí você ia conseguir saber quantas voltas aquela roda gigante dá por segundo. Obviamente não vai ser uma volta completa, vai ser um número decimal, né? Mas a frequência a gente poderia calcular assim. E na letra F, determine os parâmetros A, B, C e D, que a gente vai e reescreva a função, né? Então a gente já viu aqui alguns parâmetros. O A, a gente já viu que é 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, 6. O B. O B, a gente já viu que vai ser 10. Era 10? Cara, eu acabei de ver. Como é que eu esqueci? Não, era 4. Isso, amplitude. B é 4. O C a gente ainda vai calcular. A gente sabe o quê? Que o período... Vamos lá. Sabe que o período é 2π sobre o módulo de C. Então, vai ser 2π sobre... Não, perdão, a gente quer o C, né? Então, a gente tem o período. O período é 24, que é 2π sobre o módulo de C. Então, eu vou colocar o C positivo, tá? Então, C vai ser igual a 2π sobre 24. Isso aqui vai ser π sobre 12. Então, o parâmetro C é o π sobre 12. O parâmetro D, gente, para você observar se tem ou não diferença de fase, o que você tem que fazer? Deixa eu voltar aqui. Oh, meu Deus. Vamos lá. O que você tem que fazer para ver se tem diferença de fase? Você pode observar o quê? A função em verde, né? Observa só, ela começa aqui, né? Deixa eu colocar. Então, né, ela começa aqui, vem, fez um ciclo completo, voltou. Nesse caso aqui, não tem diferença de fase. Teria diferença de fase se a minha função, por exemplo, começasse aqui e voltasse só aqui. Tá vendo? Então, aí sim teria uma diferença de fase. No caso, então, a gente sempre olha com relação a essa linha média. A gente pode ver se no caso, se a minha função ela não começasse lá junto, aqui a gente pode falar assim, junto do eixo y, né? Então, aí no caso, teria essa diferença de fase, tá? Aqui no caso não tem. No exercício eu coloquei, eu vou depois mostrar, né? Mas pra gente ver essa diferença de fase, quando tem muita mudança, é difícil. Então, geralmente eu vou perguntar só quando ou não tem diferença de fase, ou a diferença de fase é bem nítida da gente conseguir enxergar, tá? Então, nesse caso aqui não há diferença de fase, então eu posso falar que o D é 0. Escrever já são outros 500, né? Porque daqui que eu consiga, mas falar eu falo, o D é 0. Então, D é 0. Então, a gente pode reescrever a função com h de t, vai ser o A, que é 6, o B, que é 4, vezes o seno, o C é π sobre 12, t. E o D não tem, o D é 0. Então, olha aí, conseguimos escrever toda a nossa função com base nos parâmetros que eu ensinei aqui para vocês como que a gente calcula. Então, gente, é isso aqui o principal, tá? Eu vou colocar a atividade aqui para tentar comentar um pouco. Bem simplesinho, tá? Eu deixei aqui um resuminho. Então, aqui uma outra coisa que eu acabei não falando, né? Geralmente o que eu pergunto é essa diferença de fase, porque é mais fácil da gente observar. Então, observa, aqui eu tenho a função seno de x. E a pontilhada é uma função seno de x mais π sobre 2. Então, a diferença de fase é justamente a gente pegar esses pontos aqui e observar quanto que a função está deslocada em relação a seno de x. É sempre em relação a alguma outra, tá? Não tem como eu dar um gráfico e perguntar qual é a fase, qual é a diferença de fase, porque a gente sempre tem que observar em relação a alguma outra. E no caso, a gente sempre observa a relação simples, que é seno de x. Então, diferença de fase. Aí, gente, ó, questão 1. É exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês, né?
Na letra A eu pergunto, aqui é uma senoide que descreve a altitude do mar com o passar do tempo aí. E aí na letra A eu pergunto, a maré alta, e qual foi a altitude na maré alta e na maré baixa? Então a maré alta é justamente a altitude maior, né? Que o mar atinge. A maré baixa é a altitude menor. Então a gente já tem claramente do gráfico, não tem que fazer conta nenhuma. Na letra B, o período. Já ensinei como é que calcula o período. Você pode pegar os dois picos da função e aí você vê a diferença do tempo entre eles. Amplitude. Então, a amplitude, como é que você vai fazer? Você tem que achar a linha média primeiro. Então, a linha que divide. Aí você tem que saber qual que é esse valor aqui, né? Mas você tem 1.6, você tem o 0.2, então você consegue saber, tranquilo. Então, a amplitude você também consegue aí calcular. E aí, gente, a questão 2 e a questão 3 são questões lá do vestibular que eu peguei da UNB. Mas, assim, não é complicado. Ele pergunta a mesma coisa, gente, ó. A constante B é a amplitude. Sim, a gente sabe que a constante B é a amplitude. E no gráfico, o B é 40 milímetros de Hg. Milímetro de Hg é uma medida de pressão, tá? Mas não importa aqui. Então, é 40. Você vem no gráfico, você traça a linha média e você vê se a amplitude é 40, conforme eu ensinei. Pronto. É de 80 batimentos por minuto a frequência cardíaca? Aí esse é a questão que eu falei, que eu coloquei a frequência, ensinei, né? Então é só você calcular, a frequência eu já falei, é 1 sobre o período. Você calcula o período, né? E você faz 1 sobre ele. Só cuidado, que o período aqui tá em horas, né? E aqui ele pediu tá em horas, né? T é dado em segundos, aqui o T tá em segundos. E aí, em horas, né? Não faz nem sentido ser em horas, mas enfim. T tá em segundos. E aqui ele pergunta em minutos. Então tem que fazer uma transformação. E aqui ele pergunta, gente, o A é 100, ou seja, o deslocamento vertical é 100? Eu também já falei isso. Questão 3 é a mesma coisa. Amplitude, período, R1 é igual a R7, ou seja, a função no ponto 1 é igual à função no ponto 7. A função quando x é igual a 1 é igual à função quando x é igual a 7. É isso. E aí aqui é que eu pergunto, eu coloco a função seno, que é a linha cheia, e a função cosseno, que é a linha tracejada, né? E eu faço algumas perguntinhas também a respeito. E é isso, gente, tá tranquilinho, não tá muito difícil. Na pergunta da semana eu acho que eu vou colocar uma função para vocês me falarem, retornarem qualquer... Uma função não, vou colocar um gráfico e pedir para vocês qual que é a função. E aí vocês fazem igual eu fiz no último exemplo aqui. E é isso, gente. Se ainda ficou com dúvida, me procura. Eu tô deixando agora os Meets abertos. Então, no segundo dia de aula. Então, você também pode ir lá me procurar, tá? Que aí você pode falar comigo e pedir socorro, não tô entendendo nada, tô conseguindo, professora. Aí você me procura lá, que eu te ajudo, tá? Bom, é isso, gente. Ficou um pouco grande, mas eu acho que é importante, tá? Então, fico por aqui e até logo.